Olá, queridos alunos do 6º ano/9, sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Nós estamos aqui para falar acerca do nosso primeiro assunto do segundo bimestre do ano de 2020, ok? Então nós vamos falar um pouco agora sobre a chegada dos portugueses no território brasileiro e o panorama que esses portugueses encontram ao chegarem nessa região, no território brasileiro. Então, sejam bem-vindos a essa transmissão. Espero que possamos esclarecer alguns fatos relevantes sobre esse processo historiográfico do território brasileiro e, consequentemente, as características que compreendem essa região aí durante os primeiros anos do período colonial, ok? Iniciado lá em 1500. Então, para que nós possamos iniciar essa discussão, é muito importante nós relembrarmos que o processo de ocupação das terras brasileiras ocorreu em 1500, ok? Final do século XV, já meados do início do século XVI. A partir do ano de 1501, nós já temos aí o início do século XVI, então o ano de 1500 ele foi um ano que marcou o início da ocupação do território brasileiro pelas civilizações europeias, em especial a civilização portuguesa, que foi a que se alocou na região com maior incidência. É importante nós lembrarmos que ao chegar nessa região a caravela de Pedro Álvares Cabral, nós precisamos levar em consideração que essa região já era ocupada por uma gama e diversos grupos populacionais nativos que habitavam essa região, que habitavam o território brasileiro. Então, a chegada dos portugueses no território brasileiro foi marcada fortemente pelo choque entre culturas, tendo em vista que as civilizações ocidentais, a civilização portuguesa, que ora estava chegando no território brasileiro, chega com aspectos e características específicas daquele grupo populacional da civilização europeia, aonde nós temos ainda aqui nessa região os nativos, ok? Os nativos americanos, os nativos brasileiros, que são historicamente classificados e conhecidos como índios e que habitavam essa região. Os portugueses, em seus relatos historiografados, seus relatos escritos, relatam aí aproximadamente 218 etnias, ou troncos linguísticos, como também são classificados, existentes no território brasileiro. Olha só, gente, que interessante. Então, esses, claro, foram os grupos populacionais que estavam aqui na região, no território brasileiro, e que foram catalogados. É importante nós lembrarmos que muitos grupos populacionais nativos que aqui viviam não tiveram ao menos contato com essa civilização europeia, com a civilização portuguesa. Logo, é importante nós reiterarmos, é importante nós estarmos atentos que esse número, ele, obviamente, deveria ser bem mais elevado lá em meados do ano de 1500 e os primeiros anos do século XVI, lá por volta de 1520, 1530, 1550 e assim sucessivamente durante todo o período aí do século XVI. Então é importante nós reiterarmos que esses grupos populacionais existentes aqui no território brasileiro, que já habitavam as terras brasileiras, eram principalmente do tronco linguístico tupi-guarani. Então, dessas 218 etnias identificadas pelos colonizadores portugueses no território brasileiro, é importante nós lembrarmos que a grande maioria, segundo os relatos dos próprios europeus, dos próprios portugueses, era justamente do tronco linguístico tupi-guarani, ou da família tupi-guarani, que era a que estava com maior incidência nessa região. Tendo em vista que esses grupos populacionais se constituíram na região ao longo de muitos e centenas de anos, haviam características específicas. Então, esses grupos nativos que viviam no território brasileiro, eles tinham a sua maneira organizacional, a sua forma de organização sociopolítica e até mesmo produtiva. Isso é muito importante ser reiterado, é muito importante nós lembrarmos. Então havia toda uma organização.
de práticas agrícolas e etc. nessa região por parte dessas civilizações nativas. Então, os índios, as comunidades nativas, as comunidades primitivas que habitavam o território brasileiro a partir de meados do século XIII, século XIV, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus, eles já tinham o seu próprio modo de vida. Inclusive, os relatos nos apontam que esse modo ele era um modo de subsistência, ou seja, esses grupos populacionais eles retiravam do meio natural, do meio em que viviam, apenas os elementos básicos para a sua sobrevivência. E isso caracteriza essa prática como uma prática de subsistência. Então, prática de subsistência é aquela que insere em um determinado meio a retirada apenas do necessário para manter as necessidades diárias de um determinado grupo populacional. Isso é muito importante nós reiterarmos. Então, esse primeiro contato dos portugueses, da civilização portuguesa com os nativos brasileiros, ela foi um tanto complexa. Houve aí um choque entre culturas, um estranhamento cultural de práticas que eram desenvolvidas tanto pelos colonizadores europeus, os portugueses, como pelos nativos que habitavam o território brasileiro, e isso acabou levando ao quê? A esse choque entre culturas, ou seja, esse estranhamento, mediante ao quê? As práticas que eram desenvolvidas nessa região, tendo em vista que esses nativos eles tinham um modo bem peculiar de viver, né, de sobrevivência, de relação entre si. Eles viviam da caça, da pesca, inclusive usavam utensílios ou adornos como são classificados, que eram os enfeites que esses indígenas utilizavam, que esses nativos utilizavam, como as próprias pinturas corporais, que também é caracterizada aí como um adorno, né, uma utilização, os enfeites de utilização por essas comunidades. É importante nós lembrarmos que se distinguia do modo de vida que esses europeus mantinham. Então, logo, houve aí um forte choque entre essas culturas, um estranhamento da forma de vida, da forma de relação entre si. Inclusive, os relatos nos apontam que tanto as comunidades nativas que viviam no Brasil, como as próprias civilizações, a própria civilização europeia, os portugueses, eles tiveram um forte estranhamento quando se depararam com os nativos que aqui viviam, tendo em vista que esses nativos utilizavam pouca roupa, né? E em alguns casos, em algumas comunidades específicas, nem roupa utilizavam, andavam nus, ok? Sem nenhum tipo de vestimenta, ok? Então, essa prática, ela vai num sentido contrário às práticas desenvolvidas pelas próprias civilizações europeias, em específico a portuguesa, que teria esse contato direto com essas comunidades nativas no território brasileiro. Então, nós precisamos reiterar que os principais grupos populacionais que ocupavam essas terras, que ocupavam as terras brasileiras em meados do século XV, com a chegada, quando os portugueses chegam aqui, nós temos aí o tronco linguístico tupi-guarani, nós temos também as comunidades nativas dos pataxós, ok? Que ocupavam essa região e que mantinham o seu próprio sistema organizacional, ok? Inclusive, como já foi reiterado, a prática de subsistência, que era muito comum entre essas comunidades. É importante nós reiterarmos ainda que essas comunidades elas praticavam a coleta de alimentos na região. Então, percebam as diferenças. Nós temos a civilização europeia chegando nessa região com suas práticas específicas, produtivas, econômicas e sociais, e nós temos, por outro lado, as comunidades nativas, que também tinham as suas características específicas. Então, nós estamos diante de duas comunidades ou dois grupos populacionais que tinham costumes diferentes. E esses costumes diferentes é que vão gerar esse dito choque entre culturas, esse estranhamento entre comportamentos exercidos tanto pelas comunidades nativas que habitavam o território brasileiro bem antes, inclusive, da chegada dos colonizadores europeus nessa região, como, de outro lado, nós temos também o quê? Os costumes
que eram aí desenvolvidos pelas comunidades ou grupos populacionais europeus, entre eles a própria civilização ou o próprio grupo de portugueses. E mais tarde nós temos também quem? Os espanhóis que vão chegar a essa região, os próprios franceses e italianos, mas é importante nós focarmos na seguinte informação. O grupo populacional com maior incidência, o grupo ocidental com maior incidência no território brasileiro, foi a de portugueses. Então, os portugueses, por isso, eles acabam sendo os precursores do processo colonial no território brasileiro. É importante nós lembrarmos também que o período colonial ele se estende entre os anos de 1530 a 1822. Então, o período colonial ele se encerra com a proclamação da independência do território brasileiro em 7 de setembro de 1822. É importante nós lembrarmos que a história do Brasil ela está subdividida entre o período pré-colonialismo, que compreende os anos entre 1500 a 1530, e o colonialismo, que ocorre entre os anos de 1530 a 1822. A partir de 1822, nós já teríamos início de um novo período na história da civilização do povo brasileiro, que seria justamente o quê? O imperialismo, né? O imperialismo que se estenderia aí a partir do ano de 1822, com a proclamação da independência do Brasil, ok? Lá em 7 de setembro. Então, voltando ao contexto do início do período, do início do processo de colonização, é importante nós frisarmos que uma diversidade de comunidades nativas já habitavam o território brasileiro e com costumes próprios, ok? Já mantinham a sua própria organização política dentro dessas comunidades ou tribos e tínhamos também as suas práticas de sustentabilidade, que é classificada como prática de subsistência, onde esses indivíduos eles retiravam da natureza o básico para a sua alimentação e para as suas necessidades diárias e momentâneas, ok? É muito importante nós lembrarmos também que o processo de migração desses colonizadores portugueses para o Brasil teve como intuito justamente o quê? A captação de matérias-primas e riquezas que pudessem alavancar a economia europeia que estava vivendo momentos difíceis. Então, um dos principais objetivos dos portugueses ao chegarem no território brasileiro era justamente o quê? Desenvolver a exploração de recursos naturais, entre eles as ditas e famosas matérias-primas. Em um primeiro momento, durante o período pré-colonial, o principal produto extraído no território brasileiro foi justamente o quê? As madeiras, ou madeira, né? A madeira nobre existente em grande quantidade no território brasileiro, que foi classificada como pau-brasil. Pau-brasil por quê, professor? Na verdade, os portugueses, quando eles começam a extrair essa madeira nobre na região para exportar para a Europa, para subsidiar o seu comércio e a sua rentabilidade financeira e econômica, eles percebem na extração, quando cortam o caule dessas árvores do pau-brasil, eles conseguem identificar que no interior desse caule havia uma cor avermelhada, e eles compararam essa cor avermelhada do interior do caule do pau-brasil. Justamente, eles fizeram uma comparação com a brasa do fogo. E olha só que interessante, por ser uma madeira em grande quantidade no território brasileiro, eles acabaram classificando a terra de Santa Cruz, como foi inicialmente nomeado o território pelos portugueses, o território brasileiro pelos portugueses, eles acabam novamente classificando o território como Brasil, que é uma referência justamente à cor avermelhada encontrada dentro da principal madeira em grande quantidade na região, que era justamente aí o pau-brasil. Então a brasa do fogo, ela foi a grande inspiração, diga-se de passagem, para os portugueses, os europeus que chegaram à região, para que eles classificassem essas terras como terras brasileiras, o famoso Brasil, o país que nós vivemos atualmente.
certo? Então, aí algumas questões, alguns levantes que nós fizemos nessa primeira transmissão do nosso primeiro assunto do segundo bimestre, da segunda unidade letiva do ano de 2020. Espero que vocês tenham compreendido todas as informações que aqui foram direcionadas. Qualquer dúvida, estamos à disposição nas nossas diversas outros mecanismos de comunicação, nas redes sociais. Fiquem todos bem e até a nossa próxima transmissão, tá certo? Um forte abraço a todos e fiquem bem.